Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Hoje é dia de bênção, é dia de encontro e nós vamos ter um encontro maravilhoso. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Deus maravilhoso. Essa passagem é uma passagem conhecida, mas é uma passagem tão profunda, porque a palavra diz assim que Bartimeu, esse cego, ele estava no caminho. Então ele estava no caminho onde Jesus ia passar. Muitas vezes a gente se perde no caminho, né? A gente se perde no mundo, nas circunstâncias. Esse homem, ele tinha uma deficiência, mas ele estava num lugar, certamente esperando por algo acontecer na vida dele. Amém. Né? E quando ele ouve, porque ele não vê, quando ele ouve que Jesus está passando por ali, ele imediatamente decide: é hoje. É hoje que eu vou receber minha cura. E ele começa a gritar algo que ele podia fazer, já que ele não podia ver. Né? Ele não tinha um sentido, mas ele tinha outros sentidos que podiam chamar a atenção do Senhor. E ele grita. Sabe o que significa isso? Ele reconhecer que Jesus podia fazer algo por ele. Porque quantas pessoas passavam por Bartimeu? E quando ele ouve que Jesus passava por ali, então ele se move. E a atitude dele é uma atitude desesperada. Ele decidiu que aquele dia seria o dia de mudar a história dele. Amém. E ele grita por Jesus. Aleluia. E a multidão não queria deixar que ele chegasse até ele. As circunstâncias da nossa vida, diante da nossa dificuldade, diante da nossa fraqueza, diante de uma tristeza, de uma angústia, de uma dor, de uma perda, não deixa a gente chegar até Jesus. Mas Jesus conhece as nossas necessidades. Então Jesus pede para que ele venha. Sabe o que acontece quando os discípulos dizem assim: pode vir, o mestre te chama, ele quer falar contigo, ele quer encontrar com você, ele quer curar você? Ele solta a capa, ele se desfaz daquilo que o prendia, da única coisa talvez que ele tinha. Né? Ele se desfaz daquilo. Eu não quero essa vida mais para mim. Ele saiu dali com a certeza e a convicção que a história dele seria outra, a partir do momento que ele estivesse com Jesus. E a gente sempre ouve, né, umas piadinhas, né? Jesus perguntar para Bartimeu: o que queres que eu te faça, sendo que ele é cego? Certamente as pessoas carregavam ele. Certamente Jesus sabia da deficiência. Mas Jesus não queria falar: o que queres que eu te faça, simplesmente para tirar a onda ali naquele lugar. Jesus estava tendo um relacionamento com Bartimeu. Amém. Mais do que Bartimeu, o cego, ouvir e saber que Jesus era quem era, Jesus viu quem era Bartimeu. Jesus parou, Jesus deu atenção, Jesus foi ao encontro dele também. E isso mudou a história de Bartimeu. E pode mudar a minha e a sua. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. O que queres que eu te faça, né? Jesus nos dá a liberdade
e nos chama a ter esse relacionamento dizendo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente realmente necessita, né? Então, que nessa manhã você tenha a oportunidade de se relacionar com o Senhor, falando com Ele. Qual a sua necessidade? O que você precisa? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, por esta manhã abençoada, por esse dia que o Senhor fez para nós. E nós nos alegramos no Senhor por essa Tua palavra. Aleluia. Que nós podemos nos achegar ao Senhor. Aleluia. E ter um relacionamento, contar a nossa necessidade, falar daquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que tem colocado na nossa vida, no nosso coração, feridas e marcas que o Senhor pode curar. Amém. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa manhã, confiantes de que o Senhor é um Deus de misericórdia e de compaixão. Jesus, tem compaixão de nós. Amém. E nos cura. Nós oramos agradecidos nesta manhã, no precioso nome de Jesus, seu Filho amado. Crie, por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Fé, determinação, perseverança. Ele persistiu por aquilo que ele queria. Reconheça a sua cegueira. Busque a luz. Busque Jesus. Amém, igreja?